Milagres, primeira parte, uma mensagem de Peter Amsterdã. Um dos principais aspectos do ministério de Jesus eram seus milagres. Os evangelhos trazem 34 relatos de milagres específicos, além de outras 15 menções mais genéricas de atividades milagrosas de Jesus, tais como: então disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa das multidões, para que não o comprimisse, pois tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos sofriam de algum mal se arrojavam a ele para o tocarem. Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades. Ele expulsou muitos demônios. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu a Jesus e, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos em leitos ao lugar onde ouvia que ele estava. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogava-lhes que ao menos os deixassem tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocavam saravam-se. Além dos milagres que realizou, os evangelhos nos contam de outros em que Jesus foi o objeto de ações milagrosas, tais como a concepção virginal, a transfiguração, sua ressurreição e ascensão, assim como várias vezes em que Jesus apareceu aos seus seguidores após haver ressuscitado. Com certeza, os milagres tinham um papel relevante no ministério de Jesus, na narrativa da sua história, nos evangelhos e no Novo Testamento. Antes de nos aprofundarmos nos milagres, estudaremos nos próximos artigos. É interessante explorar algumas informações sobre eles. Para começar, vejamos o que é um milagre. Um milagre é definido como um evento extraordinário no mundo físico que contraria as leis naturais e se sobrepõe a todos os poderes humanos conhecidos naturais. Uma demonstração do envolvimento de Deus, curso dos assuntos humanos. Os milagres são eventos extraordinários que constituem manifestações inexplicáveis do poder de Deus. Nas Escrituras, os milagres ocorrem por meio da intervenção direta de Deus nas questões humanas ou podem ser realizados por intermédio de humanos que agem como operadores de milagres dotados de poder. Vejamos alguns milagres relatados no Antigo Testamento. Milagres no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, lemos sobre milagres em que Deus agiu diretamente, assim como os realizados por meio de um profeta, de um homem de Deus. Um exemplo do primeiro caso se observava na provisão de maná para o povo de Israel. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo comereis carne, pela manhã vos fartarei de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram cordonizes, cobriram o arraial, e pela manhã havia camadas de orvalhos ao redor do arraial.
quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina, semelhante a escamas finas, como a geada sobre a terra. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terras habitadas. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel o tiveram mais. Mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, um exemplo do Antigo Testamento em que Deus opera por meio de uma pessoa encontra-se na história da viúva que hospedara o profeta Elias, quando ele soube que o filho de sua anfitriã morrera, levou-o para o seu quarto e o colocou sobre a cama. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei, tu és o homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. No livro de Gênesis, há relatos de milagres que se traduzem em bênção de Deus, tais como várias mulheres estéreis que deram à luz, assim como outros relacionados à ira e julgamentos de Deus, o dilúvio, a confusão de línguas em Babel e a cegueira dos habitantes de Sodoma. Os milagres no livro do Êxodo giram em torno de 2 coisas. A primeira é o poder absoluto de Deus, como visto nas pragas enviadas pelos egípcios quando os israelitas eram seus escravos. Deus disse a Moisés: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. As pragas mostram aos egípcios que Javé, o Deus de Israel, era mais poderoso que os seus deuses, e os israelitas que ele era poderoso bastante para libertá-lo dos seus opressores. Na travessia do Mar Vermelho, em demonstração da sua capacidade de se vingar dele, destruiu o exército do Egito. Com os milagres que realizou no Egito, Deus deu 3 mensagens. Queria que as pessoas soubessem que eu sou o Senhor no meio desta terra e que não há outro como eu em toda a terra. O segundo propósito dos milagres no Êxodo foi revelar o desvelo e a proteção de Deus pelo seu povo ao dispor dos israelitas sempre que o buscassem. Ao longo dos 40 anos, ele os alimentou, deu-lhes água, maná, carne, proteção, impediu que suas tropas se desgastassem, enviou um pilar de nuvem e outro fogo para os guiar, etc. Nesse período, a fidelidade do povo, cujas necessidades ele supriu, foi testada. Deus revelou como protetor, provedor do povo e também lhe mostrou a necessidade de obedecerem seus mandamentos. Durante os reinados de Saul, Davi e Salomão,
conhecido como período de monarquia unida, observa-se um menor número de atividades milagrosas na Bíblia. Isso mudou no tempo de Elias e Eliseu. Os milagres se fizeram necessários, então, pois a fé em Deus havia enfraquecido, a idolatria havia se espalhado pela terra de Israel. Nessa época, lemos sobre o desafio de Elias aos sacerdotes de Baal, do sustento da viúva de Sarepta, a ressurreição do seu filho, a divisão do rio Jordão, a cura de um leproso, ressuscitações e outros milagres posteriormente nos tempos dos profetas. Maiores e menores, conhecidos como profetas, escritos por terem seus textos registrados na Bíblia. Houve poucos milagres, com exceção daqueles relatados nos livros de Jonas e de Daniel. No Antigo Testamento, as duas palavras principais usadas para se referirem aos milagres são sinais, maravilhas, como frequência aparecem juntas. Há mais de um termo do hebraico traduzido como maravilha. Uma se refere ao ato do poder sobrenatural, o outro a algo além do entendimento do homem. Ambos são, em geral, usados para referir a ação de Deus na história humana. A palavra hebraica, traduzida como sinal, diz respeito a um ato realizado como um símbolo ou mediante um pedido de controle de Deus sobre os eventos ou como uma revelação da sua presença com o seu povo. Como no Antigo Testamento, os milagres no Novo Testamento são sinais e maravilhas que demonstram a presença de Deus. A diferença é que nos Evangelhos, a presença de Deus é encarnada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A encarnação pode ser vista como o maior de todos os milagres, pois Deus não apenas agiu na história humana mas entrou nela, como os prodígios relatados nos livros do Êxodo culminaram na aliança entre Deus e o povo hebreu. Os milagres de Jesus prepararam o caminho para uma nova aliança. Nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dinamis é a palavra grega traduzida para milagres, cujo significado é poder ou atos de poder. O termo também aparece interpretado como obras poderosas, obras maravilhosas. No Evangelho segundo João, o termo usado não é dinamis. O autor deste livro prefere referir aos milagres como sinais, usando a palavra grega semeia, por exemplo. Grandes multidões o seguiam porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Vendo os homens o milagre de Jesus que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos no livro. João usou a palavra sinais porque os milagres de Jesus acompanhavam
apontavam para além dos prodígios em si, para a verdade sobre Deus que Jesus viera revelar. São sinais que mostram que Jesus tem poder, tem autoridades divinas. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem tem feito? Antes dele próprio realizar milagres, Jesus deu aos seus discípulos o poder para também realizarem prodígios. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e de enfermidades. Jesus disse aos seus seguidores: farei obras maiores que as suas. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também farão as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Lemos sobre os sinais, sobre as maravilhas feitas pelos seus discípulos e outros dotados com o poder do Espírito Santo e que, ao realizar essas proezas, validavam a autenticidade do que pregavam. Muitos sinais, prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Assim, detiveram-se muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o que dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, pelas mãos de Paulo, Barnabé, se fizesse sinais e prodígios. Como veremos conforme lemos mais acerca dos seus milagres, Jesus realizou muitos tipos de milagres, tais como cura, expulsou demônio, ressurreição, dentre outros que mostravam seu poder superior às forças naturais, tais como quando alimentou 5.000 pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. Caminhou sobre as águas, acalmou a uma tempestade e transformou a água em vinho. Os evangelhos falam de várias razões ou propósitos dados aos milagres de Jesus. Glorificar a Deus. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. A multidão se maravilhava ao ver os mudos falarem, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, glorificando a Deus de Israel. Trazer cura e saúde para as pessoas. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus, vendo-os, disse-lhes: e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Achavam então o homem de quem havia saído os demônios, vestidos em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus.
revelar o reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, quem os expulsam então? Os vossos filhos. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Cumpri a palavra de Deus. Chegada a tarde, trouxe-lhes muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, curou todos os enfermos. E aconteceu que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou-o uma grande multidão, e ele curou a todos, recomendando-lhes rigorosamente que não o manifestassem, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, anunciará juízo aos gentios. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Se não fossem as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, que possais saber e compreender que o Pai está em mim. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, não credes em mim, credes nas obras, que possais saber, compreender que o Pai está em mim. Repetindo porque é muito forte. As próprias obras que o Pai me deu para realizar, que eu faça, testificam de que o Pai me enviou. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Desculpa, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Os milagres de Jesus eram uma parte importante do seu ministério e atestavam com grande poder quem ele era, em nome de quem viera e que estavam revestidos do poder, unção de Deus, seu Pai. Nestes artigos da série Jesus, Vida e Mensagem, discutiremos os milagres por ele realizarem na sua respectiva mensagem. Então, mais na frente, vamos continuar com a mensagem. Deus abençoe a todos.